Gazeta Entrevista está de volta e o motivo da nossa discussão aqui no terceiro bloco, hoje nós vamos destoar um pouco, porque a semana vai finalizar aqui no Gazeta Entrevista com um assunto que é meio pesado, mas é um assunto necessário, porque está na ordem do dia das discussões políticas em todo o país. Não sai do noticiário o tema da reforma administrativa. Vai ser uma disputa, aliás, está sendo uma disputa intensa de uma ideia que eu vou lembrar aqui, e eu sempre faço questão de dizer isso, de que o então candidato Jair Bolsonaro disse que faria. Ele falou que faria uma reforma administrativa, que a ideia sempre presente, né, em muitas narrativas de muitos candidatos, de que é preciso enxugar a máquina pública e por aí vai. O então candidato Jair Bolsonaro falou que iria fazer isso. Na época, o assessor, né, Paulo Guedes, que é o grande mentor na área econômica de Jair Bolsonaro, defende essa ideia, porque ele faz parte de uma escola econômica que defende isso. Não foi surpresa a reforma administrativa. Bem, só que agora isso aí precisa passar pelo crivo do Congresso. E lá no Congresso a briga é feia, porque ali estão vários grupos sociais e econômicos ali representados. Então, quem se sente prejudicado esperneia. E há uma comissão que trata de explicar a reforma administrativa que está sendo apresentada por todo o país. E aqui, no Acre, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, no plenário da Assembleia Legislativa, vai haver um debate sobre isso, vai haver um seminário onde vai ser explicada a reforma administrativa. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Léo de Brito, que faz parte dessa comissão. O deputado esteve semana passada aqui conosco. Normalmente nós não fazemos uma conversa com a mesma personagem assim, mas em função da importância do tema, que nós chamamos o deputado Léo de Brito para nos explicar aqui. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã, boa tarde a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Mais uma vez é uma satisfação estar com vocês hoje. Então, a importância da gente fazer esse seminário. A gente tem visto que muitos temas, muitas discussões têm acontecido, infelizmente, hoje no Congresso Nacional, que tem passado aí distante da nossa população. E nós não queremos isso. Então, nós aprovamos um requerimento, eu e a deputada Perpétua, na comissão especial da reforma administrativa, para que fosse realizados seminários em todos os estados da federação. E agora, na segunda-feira, nós vamos realizar às 9 horas. Quero agradecer aqui também ao presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, também os deputados Daniel Zen e Edivaldo Magalhães, que estão participando dessa organização desse evento, para às 9 horas na segunda-feira nós ouvirmos os sindicatos, os servidores públicos, a população, porque quando a gente fala de uma reforma do serviço público, a população tem que ser ouvida também, porque ela precisa e é beneficiária dos serviços públicos. Por isso, a importância de nós fazermos esse debate na segunda-feira. Deputado, para além dos sindicatos e associações, o importante é que esse encontro lá na Assembleia, o seminário, as pessoas que são a favor da reforma administrativa estejam presentes também. Me parece que é um momento ideal para que se estabeleça efetivamente um debate, né? Porque se vocês reunirem lá na Assembleia Legislativa só quem já está convencido de que a reforma é prejudicial, também nós não vamos avançar muito nas propostas, né? Exatamente. Nós estamos convidando todas as pessoas que quiserem participar, aquelas que são a favor, aquelas que são contra, exatamente para que esse debate seja feito. Agora, o que é importante dizer é que, inclusive, na comissão, nós fizemos vários debates. E a maioria das pessoas que foram até a comissão da reforma administrativa consideram que, primeiro, não é o momento apropriado para fazer uma reforma administrativa. Nós estamos no meio de uma pandemia,
nós tivemos, inclusive, uma situação em que os servidores públicos, durante essa pandemia, em que morreram mais de 560 mil pessoas, tiveram um papel fundamental, se expuseram. O caso dos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, os profissionais da segurança pública, muitos deles morreram, inclusive, porque pegaram Covid, porque não, são atividades que não podem parar. Os próprios professores que cumpriram um papel, inclusive, de tentar dar aulas agora durante essa pandemia. E o resultado disso tudo é uma reforma administrativa que, na verdade, vai atingir fortemente as carreiras e vai privilegiar o jeitinho, vai privilegiar o apadrinhamento político. Deputado, por que você fala que vai privilegiar o jeitinho, o apadrinhamento político? Quais são as evidências que estão presentes na reforma que, ao contrário do que diz o governo, vai aumentar a interferência política na gestão pública? É exatamente isso. Das 4 categorias que estão sendo criadas de vínculo de servidor público, 3 delas estão sem concurso público. 3 delas não são de servidores efetivos. Servidores com contratação por tempo determinado, cargos de liderança e assessoramento. São pessoas que ou vão ser contratadas por um prazo, né? Portanto, podem ser demitidos a qualquer tempo, e essas situações em que são pessoas indicadas por políticos, indicadas por cargos comissionados. Nós só temos um exemplo de concurso público de estabilidade, que é as carreiras típicas de Estado. Então, além disso, ela contempla os chamados contratos de gestão, que é a contratação de determinadas organizações, em que a indicação, muitas vezes, dessas organizações são indicações políticas, não são de servidores que entram por concurso público. Então, é a PEC do jeitinho. Ao invés de você profissionalizar, nós queremos profissionalizar. Eu sei que você que está nos assistindo nesse momento, que é pai, você que está estudando, que é estudante, quer fazer um concurso público para seguir uma carreira como servidor público, e essa reforma vai dificultar isso. Então, além disso, a perda da estabilidade, ela vai favorecer a perseguição política também. Olha o caso que nós tivemos agora recentemente, um servidor da saúde de carreira, que tem estabilidade, denunciou o escândalo das vacinas, da propina de $1 por vacina, aquele escândalo da vacina indiana. Se esse servidor não tivesse estabilidade, ele jamais ia fazer essa denúncia, porque ele era demitido no outro dia. Então, nós estamos falando tanto do apadrinhamento, do compadrio político, que é ruim, tinha sido um avanço na Constituição, o acesso via concurso público, mas nós estamos falando também em situações em que a corrupção, os servidores vão ter medo de denunciar a corrupção, como fez o delegado lá no Pará. Que denunciou aquele escândalo lá da quadrilha que estava no Ministério do Meio Ambiente. Então, são essas situações, que infelizmente demonstram que essa reforma política, essa reforma administrativa do governo, ela está indo, infelizmente, pelo rumo errado. Em vez de modernizar o Estado brasileiro, ela está trazendo de volta as piores práticas, como é a prática do próprio governo, com a base parlamentar aí nesse esquemão aí do orçamento paralelo com liberação de recursos para quem vota a favor de projetos tão ruins como esse. Deputado, essa ideia da estabilidade que está colocada em xeque com a reforma administrativa, certamente não é surpresa para você, que muita gente, muito cidadão, que inclusive está assistindo a você agora, critica a estabilidade, entendendo a estabilidade como um instrumento para acobertar o mau servidor público, o servidor público preguiçoso, o servidor público que é corrupto, etc. Como é que você contra-argumenta uma situação dessa? Afinal de contas, da forma como está posta a situação hoje, o servidor público, ele é blindado de toda a sorte ou não? Existe alguma forma dele ser efetivamente demitido? Olha, infelizmente existem discursos falaciosos como o do ministro Paulo Guedes, que disse que os servidores eram parasitas, e também que ia botar uma granada no bolso do servidor público,
exatamente trazendo notícias falsas, informações falsas. O servidor público atual, ele não tem estabilidade total, ele não pode fazer o que quiser. O servidor público ele tem que agir com zelo, com competência e apresentar resultados. Inclusive, existe avaliação de resultados hoje, de desempenho dos servidores públicos. O que eles estão querendo é tirar a estabilidade do... Então, o servidor público que pratica um crime, que pratica corrupção, que é leniente no trabalho, que não trabalha direito, ele pode passar por um processo administrativo disciplinar e ser demitido. Isso nas regras atuais. Agora, o que eles estão querendo? Eles estão querendo tirar essa estabilidade para eles demitirem o servidor quando quiser. Isso é um absurdo, porque vai ficar, mais uma vez, na base da perseguição política. Se aquele servidor ali ele é um servidor que não é do meu partido, eu pego e demito ele. Se eu estou querendo aqui enxugar, reduzir os custos aqui, eu pego e demito quem eu quiser, a qualquer tempo. Então, essa situação é uma situação, como eu disse, nós vamos deixar de ter regras, de ter profissionalização, de ter carreiras, porque o servidor público, ele quer ter a oportunidade de progredir, inclusive nas suas carreiras. Quando você cria cargos que vão terminar, tem prazo determinado para terminar, você não tem nenhum tipo de incentivo, inclusive, para o crescimento do servidor público. Certamente. Então, essa é uma falácia. A estabilidade hoje não é absoluta, é uma estabilidade que já há muito tempo é relativa. Entendendo que a estabilidade é um dos pontos importantes da reforma administrativa, qual seria um outro pilar que a reforma administrativa traz? Você falou a respeito da criação de cargos comissionados em uma escala nunca antes vista. O que fundamenta essa sua afirmação? Quais são os aspectos da reforma que fica demonstrado isso, de que a reforma administrativa vai permitir com que os interesses e a interferência política prevaleça, ao contrário do que o espírito do ministro Paulo Guedes defendia? Olha, como eu falei, são 4 tipos de cargos que são criados. Só são as chamadas atividades típicas de Estado, que tem estabilidade, que tem carreiras. Os outros são por livre nomeação, que é os cargos de assessoramento e de liderança, e também esses cargos por prazo determinado. Então, você vai ter um servidor de primeira classe e um servidor de segunda classe. Imagine como é que vai ser esse ambiente de trabalho. Você pode ter uma situação em que você tem um fiscal que tem estabilidade, e aí ele aplica uma multa, uma determinada multa, aí ele passa para o setor administrativo, que é esse servidor de segunda classe, e aí o servidor que pode ser nomeado, que pode ser de uma empresa de gestão, e que pode ser, ou ser indicado, se for um cargo de assessoria, ele não dá andamento porque não é do interesse daquele político que está à frente da administração. Então, olha só como é complicado isso. Você vai ter situações em que situações vão ser jogadas para debaixo da gaveta. Você vai ter situações em que os servidores são capacitados com recursos públicos nossos e depois são demitidos. Então, você perde a qualificação daquele servidor público. O sistema atual, inclusive, existe as chamadas escolas de governo, que eles querem tirar também da reforma administrativa, em que você faz a capacitação permanente do servidor público. Itaã, o que nós precisamos hoje é melhorar a gestão. Eu sou servidor público desde 2007, professor da Universidade Federal do Acre. Com a modernização, com o incremento das novas tecnologias e também das técnicas de planejamento, de gestão, é possível que você melhore a eficiência do servidor público e do serviço público que chega ao cidadão. É isso que nós temos que aperfeiçoar. Não criar um sistema de apadrinhamento político sobre um pretexto de que vai enxugar a máquina, vai reduzir os custos, mas, na verdade, se você está contratando esses servidores de segunda classe, você também vai ter custos em relação a isso. Então, o que eu vejo, o que eu tenho visto ao longo desse tempo todo, são falácias. Era assim na época da reforma trabalhista, que ia criar milhões de empregos que não foram criados.
Foi assim na PEC do teto de gastos, que hoje as universidades estão para fechar porque não tem recurso, porque os recursos estão congelados por 20 anos. Foi assim na reforma da Previdência. Então, essas promessas que estão sendo feitas, na verdade, quem está pagando por essa situação toda são os servidores públicos e a população que está sofrendo hoje com o desemprego, com a fome, com a carestia. Infelizmente, é isso que tem. Lembra das bagagens aéreas? Não, vamos cobrar as bagagens aéreas que vai reduzir o preço das passagens. Reduzir o preço das passagens? Então, a população está escaldada sobre isso. E eu participei desse processo todo, sempre votando contra. Mas, Correto. infelizmente, o governo tem uma base parlamentar bem fisiológica, diga-se de passagem. Deputado Léo de Brito, nosso tempo acabou. Quero agradecer. Terminamos o Gazeta Entrevista desta semana.